te confiou entregar aquele que a leva gemendo e chorando. Um dia voltará trazendo consigo seus olhos cheios de alegria. Quão famosos são os pés daqueles que levam as novas do Senhor. Com sua voz clama e prepara o caminho do Rei que virá. Tem almas morrendo com sede e fome de Deus. Não seja omisso em nome de Jesus. Entregue o que Ele te deu. Glória a Jesus. Jesus vem. Está chegando esse grande dia, meus amados irmãos. Vamos ouvir Alfade adorando a Deus com o louvor. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões.
Foi. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que fez? Escreve no livro e envia às igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de um vestido comprido e cingido com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra estrelas, e da sua boca saiu espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou Jesus. Eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, venci no Calvário, do mal ao império, e agora te faço saber o presente e o que há de acontecer. Escreve às igrejas que estão na Ásia: eu sei tuas obras, virtudes e falhas, não tolero pecado, sou santo e não falho, e o povo é teu. Digo ao povo que tem os tesouros guardados, e ao que vencer será recompensado. Vai se assentar comigo em meu trono e terá galardão reservado. Que João contemplou é a cidade que Deus pra nós preparou. É a cidade santa, Nova Jerusalém, e é pra lá que vamos subir. Preferimos voar, 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 e a face de Jesus contemplar, contemplar, conhecermos o Pai, pois o Senhor Jesus vai nos apresentar. Vamos subir, 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 vamos cantar assim, assim, em um coral ali,
Glória a Jesus. Louvado, engrandecido. Aleluia. É Ele. Aleluia. Comanda a sério. Jesus está na casa. E se você quer ser cheio, é abrir a boca. Aleluia. Meus irmãos, glória a Jesus. Meus irmãos, nesse momento eu quero agradecer aos irmãos que nesta tarde vieram cumprir o ID juntamente conosco. Hoje foi o encerramento do Nordeste para Cristo, o dia da mobilização. E muitos irmãos hoje à tarde vieram. E hoje pela manhã também teve as crianças. As crianças saíram para evangelizar. E coisa boa é a gente ver as crianças trabalhando. Porque a gente tem que aprender desde pequeno. Eu dou graças a Deus, porque eu aprendi desde pequeno. Não gosto de estar me amostrando não, meus amados irmãos. Porque eu não sou um obreiro miojo. 3 minutos e estou pronto, não. Eu aprendi desde pequeno, observando os nossos pastores aqui nesta igreja. A primeira vez que eu dirigi um culto aqui nessa igreja, eu tinha 7 anos de idade. Pela misericórdia de Deus. E ainda me tremo como eu tivesse 7 anos. Porque eu não sou dependente de mim eu não tenho nada. A glória é dele. Aleluia. Meus irmãos, também eu quero agradecer também aos agentes de missões que nesta noite estão conosco. Hoje à noite está conosco o irmão Assis, lá de Bonocongó 2. Também está conosco o irmão Elias, irmão Bosco, dali da Ramada 1, agente de missões dali, daquela localidade, daquela congregação. Também conosco o irmão Mário, também da Ramada 2. É isso? Falta mais. Amém. Irmão Salomão, também dali da Torre Forte, também está conosco hoje à noite. E também os agentes de missões da casa, o presbítero João Medeiros, o diácono Roberto Mineiro e o auxiliar Sebastião Firmino. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. E missões, irmãos, a gente não trabalha só. Missões nós temos que dar as mãos, nos unir e trabalhar para Jesus. E nessa noite nós vamos ouvir a campanha missionária. As irmãs que nos ajudam também a fazer missões. Eu vou colocar o chapéu, irmãos, que eu vou louvar. Amém? É porque quando eu boto o chapéu, irmãos, eu me transformo, sabe? Y nosotros vamos a alabar a Dios nesta noche, porque solo el Señor era el digno de honor y de gloria. Campaña misionera.
debemos mover y adorar. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aleluya. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, te adoraré. Aleluya. Sí. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.
siempre está sobrando, milagroso, abres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, tu sabes o anelo a minha alma, é como fogo, vem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que é Deus. Eu quisera, somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudarás, pois eu sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Vem, Senhor, aonde tu ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera, quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera, aleluia. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Grande é Jesus. Meus amados irmãos, no começo do mês agora,
eu estive juntamente com a caravana da SEMAD, indo ali a João Pessoa, para a conferência missionária e o capacitar líderes de missões. Foi uma maravilha de Deus. À noite estava pregando o pastor Alberto, ele foi agente de missões ali no Tambor 1. Hoje em dia ele é missionário nas Ilhas Canárias. Mas antes dele ir para as Ilhas Canárias, ele estava numa região da Espanha. O pastor que era o líder daquela região ofereceu a ele para ficar com aquela igreja, dividir, e ele ficaria com aquela igreja para ele. Ele falou com o pastor José Carlos de Lima. O pastor José Carlos de Lima disse: corra, nós não somos uma igreja de divisão, nós somos uma igreja de união. Procure outra igreja onde não tem igreja, onde está precisando de pastor, e você vai ir para lá. Procurou, mas só que antes, há um ano atrás, antes de ele ser enviado para as Ilhas Canárias, Deus tinha falado ao coração do pastor, o presidente de João Pessoa, que era para enviar um obreiro para as Ilhas Canárias. Ele procurou em toda a Espanha e não tinha, e falou com um pastor lá da Espanha, disse: pastor, onde na Espanha está precisando de um obreiro? Aí ele disse: pastor Alberto, o único canto que está precisando, isso um ano depois que Deus tinha falado com o pastor Zé Carlos de Lima, o único canto que está precisando de um pastor é nas Ilhas Canárias. Ele disse: eu vou, mas eu só fico lá se eu for aceito por toda a igreja. Quando ele chegou lá, o pastor disse que lá tinha 3 irmãos que estavam clamando há mais de um ano para que Deus enviasse um pastor para aquela igreja. Eu quero contar isso aqui para vocês, meus amados irmãos, porque aquilo ali foi uma resposta de Deus para o clamor dos irmãos das Ilhas Canárias, lá em Lanzarote. Quem sabe você é a resposta de Deus para a oração de alguém que está clamando: Senhor, manda obreiros, Senhor, para nos ajudar. Você pode ser a resposta de Deus para a oração desse povo que está aflito. Porque vir aqui é bom demais, estar aqui reunido é bom demais, mas há um povo que está clamando socorro lá fora. E Deus conta comigo e com vocês. Deus não conta comigo somente para eu botar um poncho, um chapéu e cantar em espanhol, não. Deus conta conosco para prestar socorro. Nós somos escolhidos por Deus, não para ser padroeiro de igreja, que o único canto que tem gente que fica parado, pode olhar, é um padroeiro, uma estátua, que fica ali no altar e pronto. Nós não somos estátua, nós não somos padroeiro de igreja. Nós fomos chamados. É bom, vamos congregar, é necessário cultuarmos, adorarmos o nosso Deus. Mas lá fora tem um campo muito maior. Os adolescentes cantaram aqui, falando que Jesus estava voltando. Alfade cantou sobre aquela grande cidade que está nos esperando. Mas imagine se nós chegarmos perante o Senhor de mãos vazias. Vamos trabalhar para Jesus. Meus irmãos, quero convidar nessa noite nosso pastor. Ele vai estar fazendo um clamor por todos os missionários transculturais e os missionários também locais que estão fazendo o ídolo do Senhor. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos. Oremos por aqueles que estão além das fronteiras
e aqueles que estão também trabalhando dentro das fronteiras. Os irmãos viram ontem à noite que há muitos povos que precisam de missionários, muitas etnias indígenas, ciganos, quilombolas, os ribeirinhos, são muitos dentro do nosso país, sertanejos. Então vamos orar por aqueles que já estão trabalhando e também para que o Senhor levante ceifeiros para a sua seara. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, erguemos a nossa voz ao trono da tua graça, Senhor, para recebermos de ti, Senhor, favor em tempo oportuno. Querido e amado Senhor, estamos aqui, Senhor, como teu corpo, que é a tua igreja, para te suplicar, Senhor, que tu levante ceifeiros, Pai, que tu aqueça os corações de jovens, adolescentes, senhoras e senhores, Senhor, que não tenham as suas vidas por preciosas, mas que queiram, Senhor da glória, cumprir, Senhor, o seu chamado, Pai, levando as boas novas do teu evangelho, aqueles que ainda não ouviram. Pai, são inúmeros os povos não alcançados, ó Senhor, e aqueles ainda onde há um número muito pequeno, Senhor, aonde o evangelho tem sido proclamado. Senhor, dentre eles são muitos grupos indígenas aqui no Brasil, Senhor, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os ribeirinhos. Também te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão na América Latina, que ainda não ouviram a tua palavra, na América Central, Senhor, onde está, Senhor, se alastrando cada vez mais este movimento comunista, onde oprime os cristãos, Senhor, como nós temos visto ali na Nicarágua, aonde há uma opressão muito grande do governo, aonde, Senhor, pastores e padres têm sido perseguidos por pregarem o teu evangelho. Deus eterno, entra com providência ali naquele lugar. Senhor, também a nossa Venezuela aqui, Senhor, vizinha nossa, os demais países que têm sofrido, Pai, Cuba, América do Norte, Senhor, Europa, Ásia, Senhor, Oriente Médio, Senhor, Ásia Oriental, estende as tuas mãos à Oceania, Senhor, levanta, Pai amado, nesses últimos dias, missionários para transpor as fronteiras, vencer as barreiras, Senhor, da cultura e pregar o teu evangelho desimpedidamente, ganhando almas para o teu reino. Fortalece os missionários que já estão no campo trabalhando, conceda-lhes estratégias para que eles, ó Pai, estejam ganhando almas para o teu reino. Os missionários que são, Senhor, ligados à Comeade, que tua mão potente esteja sobre eles, principalmente naqueles 2 países ali, Senhor, aonde, Pai amado, o evangelismo não é permitido como aqui no Brasil. Que tu conceda, Pai, estratégia às tuas filhas que estão ali proclamando as boas novas, Senhor, de salvação a povos de diferentes línguas, e que haja uma colheita abundante de almas para o teu reino. Ó Pai bendito e santo, nós te suplicamos, porque nós cremos que tu tens o controle de tudo em tuas mãos. O profeta Isaías viu que tu reinas e governas, pois tu estás assentado no alto e sublime trono, e nada foge ao teu olhar. Nós te pedimos, Pai, crendo que tu has de enviar socorro para a tua obra missionária. É isto que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Também te apresento dizimistas e ofertantes da tua casa. Estende as tuas mãos sobre, Senhor, o salário, sobre, Pai, a dispensa. Senhor, abre as portas de emprego, Senhor da glória. Ó Senhor, tu sabes aonde tem portas abertas para, Senhor, conduzir os teus filhos, para aqueles que têm desejos de ser também um mantenedor nesta obra, poderem contribuir, Senhor. Pai bendito, nós te pedimos tudo isso com ações de graças, em o nome de Jesus. E a igreja concordando diz: amém. Podeis sentar, irmãos, glorificando a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos estar ouvindo ao Jade e ao Nade adorando a Deus.
os nossos obreiros estarão passando com esses envelopes verdes. Esse envelope verde é a oferta diretamente para a Secretaria de Missões. Não é dízimo, é oferta diretamente para missões. Deixa Deus tocar no teu coração, abençoa a obra missionária. Eu digo porque quando a gente abre a mão para a obra missionária, Deus também nos abençoa, não fazendo isso com interesse nenhum. Este mês nós estávamos com a igreja de Bodocongó 7 fechada. Aí não foi entregue nenhum cofrinho. A igreja foi entregue, mas lá no Severino Cabral, que os irmãos estão congregando no Severino Cabral por enquanto. Aí, para não ficar sem a contribuição específica de Bodocongó 7, eu passei um valor para Bodocongó 7 para abençoar a obra missionária. Não estou falando isso, irmãos, não venham me entender errado. Ofertei. Quando meu patrão veio me pagar, ele veio com dinheiro a mais. Eu disse: tem dinheiro a mais aqui, está passando um valor a mais. Ele disse: não, você merece, porque você se esforçou essa semana. O valor a mais era o mesmo valor que eu tinha investido na obra missionária. Ele cuida. Ele cuida. Não invista na obra missionária com interesse. Não. Ajude a fazer missões. Ajude a fazer missões. Nada eu já. Glória a Deus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta sobre o coração. Tendo forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. Meu Deus, ninguém consegue responder. Se Ele não quiser aparecer, Vai ser como entender que veio ao silêncio está. e Ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Não tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só Deus criou a terra e o céu, e outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está.
qual não há, só Ele é. Vamos estar ouvindo o nosso pastor Daniel Carlos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Querida igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que reunião linda, que testemunho lindo esse do nosso querido Moisés. E Deus sabe fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Na verdade, quem devia estar aqui hoje à noite era o pastor Dari, mas por força da sua agenda e por força de outros compromissos, ele me pediu para substituí-lo. E substituir o pastor Dari não é fácil por vários motivos, e nós não queremos elencá-los, nominá-los, mas sobretudo pela pessoa que ele é, o homem simples, o homem de Deus, ungido que ele é. Não é fácil. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse simpósio de missões, e já foi dito que missões não é apenas ilustrações, fotografias na parede. Não somente isso, missões é muito mais do que isso. E eu não vim hoje aqui para trazer uma mensagem evangelística, poderia fazê-lo. Deus até colocou no meu coração falar sobre João 5:24, mas nós vamos ler Romanos 1:18, 1:16, melhor dizendo, Romanos 1:16. Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vou repetir a leitura: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou falar sobre o poder dessa palavra, mas antes de falar sobre o poder dessa palavra, alguém me viu mexendo no celular, e não é costume meu mexer no celular na hora do culto. Às vezes eu recebo uma mensagem de emergência por conta de algumas circunstâncias, mas não é costume meu. Mas eu estava mexendo no celular, porque no dia 14 de fevereiro de 1971, muitos aqui nem nascidos eram, 14 de fevereiro de 1971, um rapaz muito católico chamado Daniel Carlos, não tenho nada contra a religião católica, nada. E o nosso objetivo aqui é trazer um testemunho sobre o poder da palavra de Deus, sobre a graça salvadora, sobre essa palavra que é uma ação da graça para salvar aquele que crê. Por isso que eu li: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse texto Paulo estava falando, dizendo, tanto aquele que é religioso, se referindo ao judeu, não existia naquela época no conhecimento dele, no campo de domínio dele, por onde ele andava, ninguém tão religioso quanto o judeu. Vou repetir, não vou pregar uma mensagem evangelística, vou trazer alguns ensinamentos, porque nós estamos num simpósio. Porque eu já entendi ao longo da minha vida que todo coração com Cristo é um missionário. Vou repetir: todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então nós podemos ser missionários aonde quer que nós estejamos. Então aquele rapazinho lá da zona rural, criado na roça, ele tomou conhecimento que naquela noite, 14 de fevereiro, ia ter um culto, e ele foi para esse culto.
Só que antes desse culto eu já tinha ido para outro culto, e esse rapazinho era eu com 17 anos, seja, é muito fácil descobrir minha idade, 68. E eu tinha ido antes para um culto, e naquele culto foi cantado esse hino aqui. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento: em Caná da Galileia Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo para beber, mostrando sua graça, sua glória e seu poder. Aí vem o refrão: Cristo tem poder. Aí diz que Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó, no monte das oliveiras multidões aconselhou, com 5 pães e 2 peixinhos 20.000 alimentou. Aí Cristo tem poder. Depois, na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder. Mas essa estrofe aqui, eu fiz questão de contar a história toda. Essa estrofe aqui: Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Os hinos antigos, eles ensinavam a palavra de Deus. Os hinos mais antigos tinham mensagem. Hoje tem barulho e não tem mensagem, mas os antigos tinham mensagem. E essa outra estrofe aqui: Cristo tem poder, Cristo tem poder. E essa daqui: Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Se não fez em sua vida, é porque você não crê. Ele cura a enfermidade, dá alegria, gozo e paz, salva os pecadores e mete a ripa em Satanás. Aí eu fui para casa e essa estrofe ficou martelando na minha mente. Somente essa aqui, somente essa: Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Quando foi no dia 14 de fevereiro, na hora que foi feito o convite, eu levantei a minha mão. E até hoje o Senhor tem me sustentado, porque essa palavra, ela tem poder. E por que eu estou falando isso? Porque o missionário é aquele homem ou aquela mulher, a missionária, que Deus levanta não para contar história. Hoje nos púlpitos tem muito contadores de história. Me permita a sinceridade, tem muitos metidos a avivalistas e não são ganhadores de almas, porque só ganha alma quem prega o evangelho. Hoje temos poucas conversões porque há pouca pregação. E como é um simpósio de missões, eu tenho que dizer essas coisas. O missionário, ele tem que pregar o evangelho. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, a muitos que não tinham crido. As mulheres disseram, lembraram, mas eles não creram. E Jesus apareceu, pode olhar lá no texto, Marcos 16 e 8, estava todo mundo com medo, ninguém falava em nada. Jesus aparece, Jesus ressuscitou, aparece aos 11, aparece às mulheres, aparece aos 11, mas mesmo assim eles não acreditaram. Aí Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Não é batismo, batismo não é para salvação. Você, porque foi batizado, não significa que o batismo vai selar a sua salvação. O batismo é para quem já é salvo. É quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê
será condenado. Então o missionário, aquele que faz missões, seja onde for, ele tem que ser um especialista. Primeiro, ele tem que ser salvo, mas ele tem que ser um especialista na pregação da palavra de Deus. Ele tem que pregar a palavra e a sua vida tem que estar ajustada à palavra também que ele está pregando. Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então qual é a mensagem do missionário? É mostrar às pessoas que crê ou não crê vai fazer a diferença, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade. Quem crê e receber Jesus, ele vai ter uma vida diferente. Então naquele dia eu ouvi essa mensagem. Eu conheço um irmão aqui na cidade de Caturité, o irmão João de Deus. O irmão João de Deus, ele entrou num ônibus e uma pessoa entregou uma literatura a ele, e ele guardou aquela literatura no bolso. E quando chegou em casa, ele, muito organizado, desocupou os bolsos e guardou aquela literatura dentro de uma gaveta. E quando foi um dia de noite, ele estava muito agitado, tendo pesadelos, e ele acordou assim meio atônito. E quando ele acordou atônito, meio atordoado, ele disse: eu vou pegar aquele papel dos crentes. E quando pegou aquele papel dos crentes, estava escrito João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. O missionário, ele tem que pregar a diferença que vai fazer entre crer e não crer. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, já deu uma dica sobre o judeu, era o povo mais religioso da época, mas também do grego, era o povo mais esclarecido da época. Então o doutor da faculdade, quem quer que seja, ele tem que crer para ser salvo, porque se ele não crer em Jesus, ele nunca vai ser salvo. Ele pode ter o conhecimento que tiver, a religião que puder professar, a tradição que ele tem que guardar, por tradição dos pais, dos avós, bisavós, etc. Mas a Bíblia diz: quem crê será salvo. E João de Deus ali, ele foi deitar. O tempo passou. Quando foi outro dia, ele acordou da mesma maneira. Quando ele procurou aquela literatura, não achou. Ele achou um Novo Testamento, e quando abriu o Novo Testamento, ele achou de abrir exatamente em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele entregou-se para Jesus. Conheço, ele é ovelha de um irmão meu que é pastor lá em Caturité, e ele continua servindo ao Senhor depois de muitos anos na sua vida. Naquela mesma cidade de Caturité, um cidadão chamado Antônio, ele estava numa situação emocional muito difícil, financeira muito difícil, situação familiar complicadíssima. Exatamente por conta do lado emocional e do lado financeiro, colocou o revólver na cintura, se distanciou de casa, onde ia se suicidar. Ele ia dar um tiro no ouvido para tirar a sua vida. Quando ele sentou-se lá no batente de uma casa velha, onde não morava mais ninguém, dentro dos matos, para se suicidar, deu um redemoinho, um vento muito forte, e aquele vento forte trouxe muita poeira. Seria exatamente o momento exato para ele dar um pipoco no ouvido que ninguém ia nem saber, mas ele esperou a poeira baixar. Pastor Robertinho esperou. Quando a poeira baixou, tinha uma literatura na frente dele. Quando ele pegou a palavra de Deus: quem crê, quem em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Não suicidou-se e está servindo ao Senhor. E essa literatura era uma folha do Novo Testamento de os Gideões Internacionais.
Aqui em Lagoa Seca, entre Lagoa Seca e o sítio Geraldo, já caminhando para Lagoa Roça, tem um cidadão que ele bebia muito, e ele pegou o filho dele e disse: meu filho, vá ali na bodega, essa linguagem de bodega do meu tempo, lá dos anos 50, 60, vá na bodega e traga uma meiota de cana. Meiota é uma meia garrafa de cana. Eu já fui bodegueiro, já vendi troço na feira, já passei jogo de bicho e sei todas essas coisas, mas nesse dia Jesus disse para mim: eu fiz maravilhas, estou fazendo e vai fazer. Se não fez em tua vida, é porque você não crê, e eu criei. E o menino trouxe a meiota de cana, ele desceu, ele gostava de uma meropéazinha, tomou a meirota todinha de cana, disse: meu filho, vai buscar mais outra. Ele foi, ele desceu, já tinha uma garrafa de cana lá dentro dele, disse: vá buscar mais uma meiota, já ia formar agora uma garrafa e meia, que dá 1 litro. Aí o menino foi e não levou a tampa da garrafa, não levou a tampa da garrafa. E quando chegou lá o bodegueiro, lá o vendedor lá da Caeba, muito aperreado, disse: cadê a tampa, menino? Disse: não veio não. Aí ele pegou dentro do baixo assim do balcão dele um papel assim, rasgou e tampou a garrafa de cana. O menino foi para casa, disse: não venha mais não, que eu estou fechando a bodega e não vou vender mais não. E ele foi, quando chegou em casa, entregou ao pai a garrafa de cana. Quando ele destampou a garrafa de cana, fazia pouco tempo que aquele papel tinha sido colocado ali naquela garrafa. Quando ele tirou da boca da garrafa, o papel se abriu. Quando o papel se abriu, ele se interessou em ler o que estava escrito ali, e eram as primeiras folhas do Evangelho escrito por Mateus. Ele leu, não tomou a cana, chamou o filho e disse: papai, o senhor vai beber de novo? Ele disse: vá buscar o restinho desse livro, porque eu quero ler esse livro. Este é o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Deus não me chamou para subir em púlpito, para contar minha história, testemunho da minha família, grandeza do meu ministério, poder da minha igreja, cursos que eu fiz, almas que ganhei, preguei não sei aonde, 10 se converteram, 40 se renderam aos pés de Jesus. Ele me chamou para pregar a palavra de Deus. Ele me chamou para pregar a palavra de Deus. E quando você prega a palavra de Deus, ela faz, ela tem poder, ela fala, ela anima, ela levanta, ela fortalece, ela transforma, ela faz algo novo, porque a palavra de Deus é quem muda a vida das pessoas. A palavra de Deus é que tem poder para falar. A palavra de Deus é que pode trazer aos corações o entendimento daquilo que Deus pode fazer. E se a palavra não permanece, é porque ela não entrou ainda no coração. Se a palavra não permaneceu, é porque ela ainda não entrou na vida daquele que a está ouvindo, porque essa palavra tem poder. Paulo disse, e nós estamos dizendo hoje a mesma coisa: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O primeiro a experimentar essa palavra foi Paulo. Ele teve um encontro com o Senhor. Eu poderia citar aqui muitos outros exemplos, eu poderia citar outros exemplos e ainda irei citá-los à medida que estiver falando nesse texto, porque eu mudei totalmente aquilo que eu iria pregar, porque o missionário, ele tem que falar a palavra de Deus. Missionário, crente em Jesus, tem que falar a palavra de Deus. Alguns anos atrás, porque para mim o tempo passou rápido, em 1972, num culto da juventude, como vocês aí são tão vigorosos e ousados, no templo central, tinha uma fila de um lado dos rapazes, que naquele tempo não podia sentar junto, nem pensar, não era isso, o pastor Geraldo Rufino? E a fila das moças do outro lado era descendo um e subindo o outro, descendo um e subindo o outro, descia um do lado, subiu do outro, anunciando o que? A palavra de Deus.
Um passava 2 minutos, outro passava 3, mas tinha o pregador. E o pregador era um estudante de engenharia elétrica, um homem que hoje é notável no mundo, é conhecido no mundo inteiro pelo seu saber, tem doutorado, tem pós-doutorado, fala diversos idiomas. E naquele dia, esse eu não posso dizer o nome, naquele dia ele estava pregando, e quando ele estava pregando, ele percebeu que entrou um moço na porta do templo central. E quando aquele moço entrou, ele, estudante de engenharia elétrica, percebeu que era um colega dele. Quando ele percebeu, ele deixou de pregar a palavra de Deus e foi falar sobre química, física, matemática, o conhecimento da universidade. Quando terminou o culto, ele foi perguntar ao colega: e aí, a minha pregação foi boa? Disse: eu não ouvi pregação, eu ouvi o conhecimento da universidade. Igreja do Senhor, os pecadores querem ouvir a palavra de Deus, a humanidade quer ouvir a palavra de Deus, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. E eu poderia ainda citar outros exemplos de pessoas que eu conheço, outros exemplos de pessoas que eu não somente vi, mas eu estava presente. Eu estava em 2005 na cidade de Araruna, aqui no Curimataú, e quando eu estava naquele lugar, foi pedido para a igreja ficar de pé, e ali uma moça com 16 ou 17 anos de idade, ela não pôde ficar em pé, porque se faria uma oração naquele momento, e eu estava ao lado dela e perguntei: você não pode se levantar? Ela disse: não, não posso. Por quê? Porque eu sou paralítica. E honestamente eu olhei para as pernas dela assim, para ver se tinha algum sintoma de paralisia, não vi nada, mas eu olhei para ela e disse: você crê que pode sair daqui hoje andando? Porque já disse: creio. Eu disse: pronto. Quem prega tem que crer, quem prega tem que crer, quem prega tem que crer. Aleluia. Eu volto já para a moça de Araruna. Há muitos anos, eu tinha mais ou menos 17 anos, que eu não tinha nem entrado no exército ainda. Nós saímos pela rua João Pessoa, sabíamos que ela estava fechada, e por debaixo da porta de cada armazém a gente colocava uma literatura, um folheto da palavra de Deus. E alguns dias depois, chega lá no templo central, ficava ali próximo um moço dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, porque numa segunda-feira de manhã, quando eu abri o armazém tal, tinha um papel de crente lá, falando: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. E lá em Araruna eu estava mais 4 irmãos, viajamos numa equipe, chamei os 4, disse quem era o caso, qual era o caso daquela moça, e durante o culto eles ficaram orando, e eu ia ministrar a ceia naquela igreja, e na hora da pregação eu preguei, ninguém se movimentou, ninguém disse nada, ninguém nem fez assim, nem fez assado, e só lá no meio da igreja tinha um senhor que se levantava e se exaltava, e eu dizia: oh, Senhor, muito obrigado, porque pelo menos tem uma pessoa que está entendendo ali. E ficou, quando terminou o culto, nós chamamos aqueles 4 irmãos, e o pessoal já ia saindo, mas algumas irmãs ficaram, e nós começamos a orar pelaquela moça. Quando começamos a orar pelaquela moça, os 5 estávamos orando. Aí um que estava comigo disse: você vai ficar de pé? Ela disse: eu não posso. Disse: vai, essa irmã que está aqui vai pegar você pela cintura, vai lhe levantar, porque até nessa hora a gente tem que ser experiente, tem que ser rodado, não pode dar vacilo. A irmã pegou ela pela cintura, levantou, e ela ficou sem equilíbrio, e nós oramos: Pai, no nome de Jesus, os 5, firma as pernas dessa moça, segura essa moça agora, entra nos artérios, entra na musculatura, entra em tudo que está impedindo, se for alguma enfermidade maligna, que saia agora. Tem que tocar fogo, meu amigo, tem que crer, ou crê ou não crê.
Aí o irmão Edson disse: dê a primeira passada. Ela disse: eu não posso. Disse: dê a primeira passada em nome de Jesus. Ela deu uma passada de gato com 5 centímetros. Dê outra passada, dê mais uma, dê mais uma, dê mais uma. E nós a levamos para frente lá da igreja, e eu a segurando de um lado, a irmã outro de outro lado. Daqui a pouco ela estava correndo, estava indo para cá. A notícia saiu. A notícia saiu, e os crentes que tinham ido para casa, chegou gente com a boca suja de coalhada, todo mundo estava jantando, eles voltaram para a igreja, e quando eu olhei, voltou o senhorzinho lá também. Eu disse: pronto, já esse aí estava recebendo. Mas não recebeu, ele era surdo, ele não estava entendendo nada, não estava ouvindo nada, era só se movimentando. E ali a igreja entrou num poder de Deus, não movimento, mas a ação do Espírito Santo poderosa naquela noite. Aí depois, 11h30 da noite, a lei do silêncio foi para o beleléu. 11h30 da noite, saiu aquela moça na frente e a igreja atrás: ei, 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 Jesus é nosso rei. Ei, 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 Jesus é nosso rei. E por onde ia passando e acordando tudo, quando foi chegando na vila onde ela morava, todo mundo foi acordando, acende a luz, vê o que está acontecendo. Quando olharam, ela ia andando na frente. Quem não andava, ia andando na frente. Naquela noite, poder de Deus, conversão, 25 pessoas manifestaram o desejo de aceitar Jesus como Salvador. Na segunda-feira, quem ia levá-la para a escola, o tio dela, sentada na garupa da moto, o tio chegava, pegava aquela moça, colocava lá na cadeira dela, na carteira, e as coleguinhas é quem levava a moça para o banheiro. Mas na segunda-feira ela vai andando, se converte colega de classe, se converte professora, se converte diretora, se converte todo mundo. O poder de Deus para quem crer é ilimitado, ilimitado. Aí tinha um cidadão de lá que foi governador da Paraíba, era senador. A Covid levou o ano passado, feiticeiro, ele proibiu tudo aquilo ali, mas o poder de Deus não deixou de se revelar. Conheço a história de um missionário que pregava entre os índios pele vermelha nos Estados Unidos, e naquele dia que ele estava pregando, ele estava falando sobre a crucificação de Jesus. E quando falou sobre a crucificação de Jesus, o cacique lá, o Morubixaba, o pajé lá, o grandão da tribo, disse lá em inglês que queria ver um prego. Ele falou no prego que Jesus foi pregado na cruz. Aí ele disse: mas Senhor, eu me preparei para tudo no mundo, mas não me preparei para trazer um prego. E agora, Senhor, se eu não mostrar o prego, esse tribo ela é canibal, vai me matar, eu vou morrer aqui agora. E o Senhor não me chamou para morrer. Contudo, eu vou dormir, vou me deitar e vou crer que o Senhor vai providenciar o escape. Quando foi no outro dia de manhã, os americanos gostam muito dessas coisas de enlatada. Aí quando ele abriu a latinha de salsicha, o que era que tinha dentro? Se estava lá eu não sei, se foi erro de fabricação. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não sei, eu sei que o prego estava lá. Aí ele chegou e disse: prega isso aqui. Aí o cacique: me quer, Jesus. Porque a palavra de Deus é quem é poder. A palavra de Deus é quem tem poder. A palavra de Deus é quem muda as circunstâncias. Não me envergonho. Paulo disse: eu não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho. Agora é o Evangelho, a minha história, a minha filosofia, o meu passado, tudo que eu conto acerca de mim, dos grandes eruditos, dos grandes escritores, dos grandes cantores, não vai influenciar. Mas o Evangelho, quando é pregado, a palavra de Deus quando é pregada, a palavra de Deus quando é anunciada, a palavra de Deus quando ela é proclamada, essa palavra tem poder. Trabalhava no Banco do Brasil e tinha um cidadão lá que a vida moral dele
era uma vida que, dentro dos costumes, dos princípios cristãos, essa vida dele não atendia os princípios cristãos. Um excelente funcionário, competentíssimo, ele no canto dele, todo mundo, mas todo mundo sabia qual era a prática dele. E quando foi um dia, ele disse: Daniel, eu quero conversar contigo. Eu disse: pois não. Ele disse: o que é que você diz sobre tal coisa, tal prática? Era a prática do homossexualismo, da homossexualidade, que ninguém pode mais dizer homossexualismo, tem que dizer homossexualidade. Aí eu fui e disse: você quer a minha opinião ou a opinião da palavra de Deus? Ele caiu na bobagem de dizer: eu quero a opinião da palavra de Deus, que para mim foi excelente. Aí eu fui mostrar, ele disse: não é porque Paulo era machista. Eu disse: não, Paulo pregou contra a igreja, Paulo pregou contra líder, Paulo pregou contra esses pecados, Paulo pregou contra a mulher, Paulo pregou contra homem, Paulo pregou contra quem não era fiel, Paulo pregou contra tudo. Nunca mais nos encontramos. Algum tempo depois, nós tomamos conhecimento que esse homem deixou, agora homem, deixou toda a vida, arrumou um belo de um casamento e é diácono da Igreja Batista em Brasília. Não deixe de pregar, não deixe de falar: mas pastor, minha tia é muito fria. Essa palavra é chama. Essa palavra é chama. Ah, tem um coração de pedra. Essa palavra é martelo que esmiuça a penha. Missionário tem que pregar a palavra de Deus. Missionário tem que anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus. Conheço um cidadão, não vou dizer o nome dele, ele é advogado, ele prega muito brabo, ele é muito brabão, muito grandão, tem uma vozona muito grossa, e é um estrondo. Quando ele estava pregando na cidade de Tavares, no Alto Sertão da Paraíba, perto de Princesa Isabel, ele pregando na feira, foi apresentado como doutor advogado, então todo mundo parou ali para ouvir, mas ele não fala de lei, ele não fala de OAB, ele não fala de ninguém, ele fala dessa palavra que é poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. E ele começou a pregar o evangelho, e o diácono Manuel da igreja Diamantina estava de longe e ouviu que tinha lá umas 3 ou 4 pessoas debaixo de uma árvorezinha muito pequena, já quase meio-dia, ouvindo a pregação daquele homem, e se aproximou para ouvir o que era que ele estava dizendo. E eles estavam comentando: esse doutor, desculpa a expressão, ele rincha e dá coisa, que ele é brabo mesmo, mas o que ele está dizendo é a verdade, e se a gente não entrar por esse caminho, vai todo mundo para o inferno. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, essa é a palavra da fé que nós anunciamos, essa é a palavra que está faltando nos púlpitos da igreja. Hoje tem muito pregador que chega, bota o microfone aqui na altura do umbigo, começa falando bem devagarinho: eu tive não sei aonde, passei não sei por onde, aí vai captando devagarinho, fica todo mundo querendo saber o que ele está dizendo. Mostra logo o livro que tem para vender, mostra logo: eu estive em não sei aonde. Meu irmão, vamos pregar a palavra de Deus, vamos acabar com esse negócio de firula, vamos acabar com esse negócio de estar inventando história. Se a palavra de Deus não fizer, se o Espírito Santo não fizer por intermédio da palavra, eu não farei. Quem vai fazer é a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É a palavra quem faz, é o poder de Deus, a palavra pregada, anunciada, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Presbítero Gilvan está ali, e o pai dele, que foi meu amigo, pastor Natanael, ele levantava de manhã, contou-me essa história algumas vezes, e tinha um vizinho que cantava, como ele dizia na linguagem dele, benditos da igreja católica, hinos lá da igreja católica. O irmão Natanael pediu a oportunidade a Deus para pregar para aquele homem, e um dia aproximou-se dele e disse: o senhor, bendito são os índios lá. Disse: o senhor já conhece o bendito do cego? Ele disse: o bendito do cego, o hino 15, aí ó, com o cego andei. Não vou cantar não, isso é para quem sabe. O hino, ó, com o cego andei.
Aí quando o irmão Natanael terminou de cantar, ele disse: cante de novo. Cante de novo. Ele cantou de novo, e as lágrimas descendo. Cante de novo. É a palavra de Deus. Oh, quão cego andei, mas o Senhor fala. Glória a Deus. Vamos pregar o Evangelho. Chega de história, chega de conversa, chega de firula, chega de fantasia, chega de se apresentar. Eu tenho que apresentar é Jesus, é a palavra, é o Evangelho da graça. Pastor Osmar Cabral, Pastor Osmar Cabral, pai de Elianai Cabral, que hoje é o consultor de doutrina da Assembleia de Deus, um dos consultores, estava pregando numa praça em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e disse: não vá para casa hoje sem falar de Jesus para uma pessoa. Cada coração convertido é o quê? É um missionário em potencial. E cada coração com Jesus, vou dizer da forma que diz, é um potencial missionário. E cada coração sem Jesus é um campo missionário. Quantos campos missionários temos ao nosso redor? Um irmão, um pai, uma tia, uma avó, quem quer que seja. Agora nós precisamos orar para Deus dar a estratégia para chegar lá. Aí uma moça estava naquele culto e assistiu aquele culto, terminou o culto e saiu para casa. Ela chegou em casa, na porta do prédio onde ela morava, não encontrou uma só pessoa. Aí orou, disse: mas Senhor, será que eu não vou encontrar ninguém? Eu estou com um desejo tão grande de falar para alguém a tua palavra. Aí subiu lá para o seu terceiro andar, segundo andar, não sei qual era o andar. Quando ela chegou em casa, se jogou no apartamento, se jogou no sofá. Aí disse: mas Senhor, eu não vou falar de ninguém. Aí o Senhor mostrou para ela o catálogo telefônico. Que muita gente não conhece catálogo telefônico. Deixa eu perguntar aqui, quem é que conhece e lembra de catálogo telefônico? E quem não conhece, não sabe nem o que é catálogo telefônico, é muito mais gente. Era por exemplo, dependendo da cidade, o de São Paulo é desse tamanho, o daqui era mais ou menos assim. Ela abriu o catálogo telefônico, colocou a mão lá, o dedo lá em cima de um nome. Quando colocou o nome, ligou. Quando a pessoa atendeu lá do outro lado: alô! Aí ela: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Aí a voz: cante de novo. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar. Cante de novo. Olha, cante de novo. Oh, você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Só um minutinho. E depois que a fera acalmou-se, era: cante de novo, cante de novo. Aí, cante de novo. Aleluia.
Xarabacandarabassa. Essa palavra acalma. Essa palavra domina quem vocifera. Essa palavra penetra para mudar circunstâncias. Aí disse: de onde você está falando? Ela disse: eu estou no edifício tal, no andar tal, no apartamento tal. Aí aquela voz desesperada disse: suba apenas um andar e vem aqui na minha casa. Ela morava vizinha. Morava vizinho. Quando ele subiu, estava o homem com um revólver na mão, a mulher amarrada no sofá. Ele ia matar a mulher e se suicidar. Mas Jesus usou aquela missionária, porque tudo vai depender do propósito que eu coloco no coração. Eu era pobre e perdido, mas um dia Jesus estendeu sua mão para mim. Como é? Quando ele estendeu sua mão para mim, me ajuda aí. Minhas trevas em luz, quando ele estendeu a igreja de pé, mão bem devagar, para mim. a meia voz, bem baixinho agora. Quando Jesus estendeu, mais baixo ainda, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, bem baixinho. pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Som, sem som. Quando ele estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão. Olha para esse quadro. Você se importa? Eu era pobre. Você se importa? Olhe para as nações. Olhe para quem está ao seu redor. Quando ele estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, ele estendeu a mão para mim. Quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Xaralacandaramanaçu. As nações da terra, as nações da terra esperam por nós. As nações da terra esperam por nós. Missão não é só bandeirinha nem coração. Missão é ação. Missão é movimento. Missão é coragem. Missão é entrega. Glória a Deus. Missão é entrega.
O que é que eu tenho hoje para entregar ao Senhor? Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou a Jesus. Jesus alimentou uma multidão. Paulo pegou todos os títulos que ele tinha, considerou como lixo, entregou a sua vida a Jesus pela sublimidade do conhecimento. O que é que eu posso fazer hoje por missões? O que é que nós podemos fazer por missões? No mínimo orar, contribuir e ir. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. O mundo ainda não te conhece, porque muito conhecimento filosófico tem sido pregado dos púlpitos, muito conhecimento de grego, de hebraico, muita filosofia de academia, que eu não sou contra, tem sido anunciada dos púlpitos. Mas o Senhor nos chamou para sermos pescadores de almas, pregadores do Evangelho, anunciadores da Boa Nova, para te apontar como Salvador. E aquele mesmo Senhor que disse vinde, Ele agora nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não for será condenado. Pai, eu oro nesse momento, eu oro, Senhor. Tu sabes que há 52 anos quase, nós estamos nessa caminhada, e nós não temos, Senhor, mas a condição física ainda tem, mas o Senhor quer levantar a jovens, adolescentes, o Senhor quer levantar pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas movidas de compaixão, e eu oro, Senhor, por essa igreja, eu oro por esses obreiros, eu oro por essa juventude, eu oro por esses irmãos, eu oro, Senhor, por esses irmãos e irmãs que cantarem em espanhol, eu oro, Senhor, pelas eleitas de Deus, eu oro, Senhor, por todos nós que aqui estamos, inclusive por mim mesmo. Senhor, que o Teu clamor seja forte dentro do nosso coração. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que nos prontifiquemos, que nos coloquemos, Senhor, como tapadores de brechas, que nos coloquemos na posição para que o Senhor nos chame, para que o Senhor nos convoque, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos conduza outra vez ao prumo da Tua palavra, e possamos olhar somente para Ti, para a pregação que impacta, para a pregação que muda circunstâncias, porque quando Jesus é anunciado, os demônios batem em retirada, as enfermidades são curadas, os contradizentes são silenciados, e os incrédulos são quebrantados para crer no poder daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos receberam da parte do Senhor? Vou fazer algo que nunca mais nós vimos ser feito na nossa igreja. Nós sempre chamamos pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo, mas eu gostaria de desafiar jovens que têm o desejo, jovens irmãs e irmãos, independente da idade, que quer se colocar à disposição de Deus para ir aonde o Senhor lhe mandar. Pode vir, nós vamos orar por você. A missionária Sâmia, ela saiu dessa cidade aqui, de uma, amém, pastor, de um bairro que fica na periferia.
E com 19 anos, desacreditada por muitos, ela foi e está num país que, segundo aquilo que os missiólogos pregam, é no nível 5, onde a dificuldade é extrema. Porque às vezes você é chamado para pregar para pessoas da mesma fala, de uma cultura semelhante à nossa aqui. Mas ela foi para uma cultura completamente diferente. E Deus tem abençoado o trabalho daquela jovem que hoje já é uma senhora, constituiu família e está lá pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa a muitos de vocês aqui. A profissão que Deus está permitindo você está colocando canudo na mão de vocês. Deus pode usar isso como a sua entrada em um país de difícil acesso e você entrar como uma profissional na área a qual você exerce, mas lá dentro você pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E eu creio que alguns de vocês vão para perto, outros vão para longe. E eu tenho plena convicção que isso que está sendo pregado foi pregado ontem e que foi pregado hoje vai inquietar ainda muitos corações, e muitos vão começar a se desapegar, pastor Daniel, a coisas daqui de baixo, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Oh glória, aleluia, aleluia. Estenda as suas mãos em direção. Glória a Deus. Não importa a idade. Uma certa vez, num culto missionário semelhante a este, foi tirada uma oferta para a obra missionária. E quando os diáconos iam passando com a salva, que ia passando com a salva, era uma bandeja coincidentemente de prata, que ia passando para que as ofertas fossem colocadas, uma criança chegou para aquele diácono e pediu que aquela salva fosse abaixada, e ele, sem entender, a criança abaixou a salva até o chão, e quando ele abaixou, ela subiu na salva. Aí disse: eu estou oferecendo a minha vida para a obra missionária. Pai querido, Deus de eterno poder, Deus que move os céus, que cria e estabelece todas as coisas, só o Senhor é Deus para sondar o que há dentro do coração de cada vida que veio aqui à frente e de outras que propuseram vir e não tiveram coragem. Mas a minha oração é que o Senhor mova as águas de norte a sul, de leste a oeste, remova os impedimentos, derrube os muros, remova tudo aquilo que tem dificultado, que corações inflamados pelo teu Espírito
contigo, corações aquecidos e mentes esclarecidas se disponibilizem para fazer a tua obra. Senhor, aceita, meu Deus, a oferta dos teus filhos e das tuas filhas e provê todos os meios, traz à mente, ao coração, uma experiência grande contigo, uma revelação profunda, oh meu Deus, que ninguém consiga apagar, e que tenhamos, Senhor, muito em breve, pessoas sendo enviadas, não por emoção, mas por convicção, para dizer ao perdido, ao coração que não te conhece, ao potencial campo missionário, que Jesus salva, e que Ele é a solução. Deus, toma em tuas mãos as famílias, os pais. Oh, tu já sabes, Senhor, onde os provedores estão. Te move soberana e poderosamente para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneçam como vocês estão. Glória a Jesus. Os avisos continuam os mesmos. Amanhã, escola dominical, a partir das 9 horas, viu? 9 horas começa a escola dominical. Pontualmente às 9 horas. Então, alunos e professores cheguem cedo, de preferência os professores chegar primeiro que os alunos, né? Porque aí os professores já estão à espera daqueles que fazem com que eles sejam professores. Amém? Já orando pelos alunos para Deus despertá-los e eles chegarem para ouvir tudo quanto por Deus lhes for concedido. E amanhã o encerramento do nosso simpósio. Não esqueça, né? Eu tenho fé. Eu não vi nenhuma dessas caixas aqui, confeccionamos 2. Eu não sei se a minha fé estava grande ou se foi exagero, né, Herbert? Mas eu continuo crendo que nós vamos ver em culto de missões essas 2 caixas aqui cheias para nós ajudarmos os domésticos da fé. Então peço os irmãos, não esqueçam, traga o seu quilo, traga o seu alimento. Seu quilo não, né? Traga a contribuição do alimento. Porque quando a gente diz quilo, às vezes alguém quer até doar mais, né? Mas é só 1 quilo, eu vou levar só 1 quilo mesmo. Mas deixe Jesus lhe usar. Seja abençoado abrindo uma mão, que com certeza Jesus vai lhe abençoar de montão. Amém? Não esqueça também um cofrinho missionário. Traga o cofrinho missionário para que em tempo hábil nós possamos estar prestando contas ali na central, e os missionários que estão além das fronteiras brasileiras receberem a sua ajuda missionária para tocar a obra no campo missionário. Uma senhora que a gente visitou, que ela estava muito necessitada. Sim. De oração, sofrendo muito. Como é o nome aqui? Suênia. Na evangelização à tarde. Amém. Aí eu só oro pela minha filha. Amém, amém. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Geraldo Rufino. Ele estará orando por esta senhora de nome Suênia, que estava muito aflita, orando também por outra senhora, por nome de Kelly, né? O filho dela, um pré-adolescente, aceitou Jesus, mas ela estava um pouco resistente. Depois nós vamos ali fazer uma visita na casa dela, no evangelismo hoje à tarde. Eu continuo crendo na conversão de crianças, viu, irmãos? Eu continuo crendo. Tem gente que quando uma criança dessa vem com a mãozinha levantada, nem sequer olha para a criança. Eu creio em salvação de crianças e em batismo no Espírito Santo com crianças. Tem testemunhos tremendos daquilo que Deus já fez diante dos nossos olhos. Pastor Geraldo ora agradecendo a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Daniel Carlos. A igreja aqui, Manancial de Vida, quer que o pastor Daniel Carlos volte mais vezes. Se é verdade assim, levante a sua mão e dê um amém. Amém. Senão o convite é uma estimação. Se eu for estimado pela igreja, viu? Suene aí. Suene Kelly. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Deus de eterna bondade, nós estamos aqui na tua presença. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos, te adoramos e te agradecemos, ó Deus, por esse culto abençoado para a glória do teu nome. Pai de eterna bondade, se faça presente, ó Deus, na vida dos teus servos e nos dê, Senhor, condições de continuarmos, ó Pai, na tua presença, contribuindo para o engrandecimento do teu reino.
Pai de eterna bondade, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Talvez, Senhor, para muitos seja difícil, mas para Ti, Senhor, não é nada impossível. Portanto, Deus, usa o Teu povo, usa-nos para a glória do Teu nome. Nós pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, pedimos aquilo que temos necessidade, para que possamos, ó Pai, fazermos alguma coisa para a glória do Teu nome. Afinal de contas, Pai, todos somos devedores e o Senhor é poderoso para nos ajudar em tudo. Portanto, Pai, muito obrigado por tudo. E nós pedimos ainda, Senhor, uma bênção especial, Senhor, por essas duas pessoas que precisam de Ti, Senhor. Estão, Senhor, em situação difíceis, estão precisando da Tua bênção, do Teu milagre. E o Senhor é soberano, é poderoso, é misericordioso e pode atender, Pai Santo, a necessidade daqueles que creem na Tua palavra. Portanto, Deus, se faça presente nas nossas vidas e sobretudo, ó Pai, na vida daqueles que estão necessitados, porque o Senhor pode todas as coisas. Portanto, Deus, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Recebamos a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus agora e para sempre. Juntos vamos dizer amém. Maranata.